Olá, senhoras e senhores. Mais uma vez, mais uma semana, estamos aqui para estudar a lição para os adolescentes, que na minha opinião é uma lição espetacular e ela não perde nada com o seu assunto para dar aos adultos também. Nós tivemos o privilégio, né, nesse período aí de carnaval, de passar dias com Deus ali num retiro, experimentando as bênçãos de Deus, guardados, protegidos, cuidados, velados pelo Senhor, sem nenhum risco, sem perder noite de sono, sem se embriagar, sem nenhuma dessas loucuras. E Deus nos preservou, estamos aqui novamente e queremos agradecer a Deus por esses privilégios, ou esse privilégio que Deus nos tem dado, né, de aproveitar as suas bênçãos junto com a comunidade cristã da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um local tão aprazível, tão agradável como é o que nós passamos esse período de carnaval. O Garoto Prodígio é o título da lição e eu quero convidar você agora a fazer uma oração comigo. Pai querido e amado, queremos agradecer ao Senhor, como sempre, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. São muitas e nós não somos merecedores e por isso agradecemos, somos gratos ao Senhor e pedimos a sua orientação, seu cuidado, sua proteção sempre. E também agora, Senhor Deus, mais do que nunca, a iluminação do Teu Santo e Bom Espírito, muito mais do que essa luz que me ilumina agora, muito mais que o sol, que Teu Espírito, Senhor, possa de fato nos dar claridade acerca do assunto que nós vamos estudar, sobre Abraão e seu filho Isaque e a obediência. Muito bem observada aqui por estes dois. Que o Senhor nos ajude e fique conosco por Jesus. Amém. Bom, vamos lá? Novamente aparece aquela flâmulazinha e ali um texto. E o texto que aparece ali é o texto de Jó, capítulo 36, versículo 11. Vamos ver o que esse texto está dizendo sobre... a palavra que aparece aqui é obediência. Não dá para vocês verem aqui, tá bem... sempre tem um reflexo, né? Eu vou resolver esse reflexo um dia. Obediência. E o texto de Jó 36:11 diz assim: se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Obediência, uma promessa de Deus dentro do livro de Jó. O texto para nós memorizarmos aqui, né, o texto principal da lição O Garoto Prodígio, está em Gênesis 12:2. Perdão, Gênesis 22:12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum, agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, o seu único filho. Para quem é pai, e pai de filho único, sabe muito bem, porque Deus fez questão de dizer que você não me negou o seu filho, o seu único filho. Né? O próprio Deus também entregou o seu filho para nos salvar. Nós vamos ver isso dentro da lição. Vamos lá então? Lição de sábado. O ponto de contato, é o teaser. E a lição começa dizendo assim, ó, nas nossas vidas, muitas vezes, nossa vida muitas vezes é definida por momentos cruciais. Na vida de Abraão e Sara, vários momentos definiram o seu relacionamento com Deus. Sua decisão de dar uma ajuda para Deus a fim de cumprir sua promessa de fazer de Abraão uma grande nação, abre aspas, ou colchetes, ou parêntese, fazendo com que Abraão tivesse um filho com Agar, fecha parênteses, foi um momento de incredulidade pelo qual o mundo ainda está pagando o preço. O conflito entre Israel e os palestinos começou exatamente por causa dessa desobediência de Abraão, que gerou uma nação. Israel, outra nação. Uma nação, né, de Isaac ali, que veio a ser Israel, e uma nação dos palestinos, que era de Ismael. Então, infelizmente, naquele momento ali de incredulidade ou de falta de confiança em Deus, Abraão gerou um problema que se arrasta ao longo dos anos e que vai se arrastar até a volta de Jesus, infelizmente. Né? Pelo menos até onde eu percebo, eu sei, vai se arrastar até este momento aí, ok? Bom, apesar da falha de Abraão e Sara, Deus estende a sua graça, seu perdão, sua misericórdia a Abraão e Sara, Agar e Ismael. Ismael, filho de Agar com Abraão. Por direito, Deus poderia ter feito de Ismael filho da promessa. Era filho de Abraão? Sim.
A promessa foi feita a Abraão e Sara, mas Abraão meteu os pés pelas mãos, Sara o incentivou a isso, e Deus podia ter descartado Sara da história, tornado Abraão pai de Ismael e esposo de Agar, agora para cumprir a promessa. Porém, Deus não fez assim. Por meio de Abraão, né, que seria dele que sairia a semente aí, né, para que floresceria toda essa geração que ele havia prometido. Né, e até chegar ao Messias e tudo mais, e Deus é Deus, poderia ter feito tudo isso. Mas Deus não fez. Ele manteve sua promessa para Abraão e Sara, dando-lhes Isaque, seu filho. Mas por causa de sua anterior desobediência, né, o fato de ele ter ali se deitado com Agar, eles teriam que suportar um outro momento crucial, o chamado de Deus para sacrificar o seu único filho, né, de acordo com Gênesis 22, 12. Ok? Então veja que nós fizemos agora essa introdução, então nós estamos entendendo aqui o que nós vamos estudar nessa semana, e é justamente essa decisão equivocada de Abraão e de Sara de tentarem dar um empurrãozinho, né, no projeto de Deus. E diga-se de passagem, Deus não precisa de empurrãozinho nenhum, pelo contrário, eu acho que Deus, ele é quem nos precisa ajudar sempre. Acho não, eu tenho certeza disso. Domingo, roteiro original. Bom, nós vamos ler a história de Abraão, né, ali em Gênesis 21, de 1 a 5, e depois os Gênesis 22, de 1 a 12, para entender quais foram, né, as situações que Abraão teve que passar, Sara, Isaac, ali, né, todos eles ali. Ok? Então nós vamos lá para o capítulo 21, versículos de 1 a 5, e eu aqui já estou com ele e leio dessa forma. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, fez o Senhor a Sara como tinha prometido. No mesmo versículo, o escritor de Gênesis, Moisés, fez questão de escrever assim. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Tipo, preste atenção. Havia uma promessa e o Senhor Deus fez como tinha dito que faria. Versículo 2. E concebeu Sara e deu a Abraão filho na sua velhice ao tempo determinado. Que tempo determinado era esse? O tempo que Deus tinha determinado, né? Segundo a Bíblia, Deus não conhece variação de nada. De segundo, de milésimo, Deus não conhece. Deus age com exatidão. Deus age quando Ele quer, para cumprir o que Ele diz, conforme a sua vontade. Então, no tempo determinado por Deus, a promessa se cumpriu. E aqui, de novo, Moisés termina o versículo dizendo assim, olha, que Deus lhe tinha falado. Veja, 2 versículos e até agora 3 vezes aparece aqui a necessidade de dizer, escute, Deus cumpriu sua promessa. E quando a Bíblia faz menção repetidas vezes de alguma coisa, ela está querendo dar ênfase àquilo que ela está dizendo. Ok? 3º versículo. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Perceba que Deus está o tempo inteiro determinando e Abraão precisa fazer o que Deus estava determinando. E era Abraão da idade de 100 anos, quando nasceu Isaque, seu filho. Interessante, né? Esse é o texto de Gênesis 21, de 1 a 5. Então aqui está o momento em que Deus, não vou dizer passou uma borracha no passado, mas Deus faz com que Abraão e Sara superem o que aconteceu e dá-lhes um filho com o nome de Isaque. Aí nós vamos para Gênesis 22, de 1 a 12. Ok? Gênesis 22, de 1 a 12. E aqui... ok. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, ao que ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus,
toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Você pode imaginar a reação de Abraão ao ouvir Deus dando essa ordem? Sinceramente, eu não tenho ideia do que passou no coração de Abraão. Mas como pai, eu sei o que passou no meu coração. Washington, pegue sua filha, Letícia, sua única filha. Eu tenho uma filha biológica e tenho uma filha do coração, que é minha enteada, que também tem o nome de Letícia. Coincidentemente, mas Deus está dizendo para mim, para pegar a minha filha, filha do meu sangue, biológica, vai e oferece-a como sacrifício no monte Moriá, lá no local onde eu te mostrarei. O meu chão some, o meu céu some. Eu não sei o que fazer. Porque Deus não é Deus? Não. É porque eu não sou Abraão. É porque eu não tenho a fé de Abraão. E desejo ter. Mas eu preciso fazer o ordinário, preciso fazer o trivial, para que eu alcance, então, o projeto de Deus, o sonho de Deus, para que eu alcance, então, esse estágio de poder ouvir nitidamente, claramente a voz de Deus falando comigo e ele ter certeza de que pode contar comigo, ou seja, pode me dar ordens e eu as cumprirei. E eu não tenho ainda essa intimidade com Deus, deveria ter, quero ter e um dia terei, pela graça de Deus. Bom, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu albardou, né, o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. Cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: fiquem aqui com o jumento. Eu e o moço, Isaque, iremos até lá, até ali. E havendo adorado, então, tornaremos a vós. Aqui, honestamente, eu não sei se era fé de ter certeza de que Deus não tiraria Isaque, ou seja, né, o holocausto não deveria ser feito, ou se era mais uma expectativa positiva acerca do que ele desejasse ou desejava que acontecesse. Então, honestamente, eu não sei, mas eu quero acreditar que ele pensou que Deus não faria isso, né? E, enfim, mesmo obedecendo até o final, ele poderia sim não ter acreditado que Deus faria aquilo e que mudaria de ideia, mas Abraão não teve dúvida em fazer o que Deus pediu. E tomou Abraão a lenha e o local se pôs sobre o seu filho Isaque, e ele então tomou o cutelo e o fogo em sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a seu pai e disse, presta atenção nesse momento. 3 dias, Abraão tem plena convicção disso, plena convicção. Abraão não dormiu, não sossegou, seu espírito foi abatido, ficou transtornado, ele ficou assim, eu não sei como falar para vocês, mas eu tenho certeza, Abraão não ficou bem, não conseguiu descansar. Isaque estava sempre adorando com Abraão, e para ele não foi dificuldade alguma ir com seu pai adorar, porque não conhecia o contexto. Mas agora Isaque estranha a situação e pergunta, pai, aqui está o fogo, pai, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? Meu Deus. Então disse Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos. Isaque, com certeza, pensou em alguma coisa que está acontecendo, não é normal isso. Vamos lá, estou aqui bem viajando, entrando na história. E chegaram ao lugar que Deus dissera. E edificou então um altar, né? Abraão edificou um altar ali e pôs em ordem a lenha, arrumou, né, e tudo mais, e amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Preste atenção. Abraão já tinha mais de 100 anos. Aqui, eu não vi com exatidão aqui, mas os historiadores dizem que Isaque podia ter uns 17 anos, alguma coisa assim. Era um jovem vigoroso, um jovem forte, jovem, lidando com um velho já de mais de 100 anos, ou 117 anos, 120 anos.
poderia facilmente se desvencilhar daquela situação e ó, perna para quem te quer e nada disso de me matar, eu vou embora, eu vou fugir daqui. Né? Podia até levar em consideração o erro de Abraão, seu pai, lá no início, falar assim, quer saber uma coisa? Meu pai já errou uma vez, quem sabe ele não está assim meio esclerosado, não sei lá. Várias coisas podem ou devem, talvez, ter passado, é uma especulação minha, né? Não existe nada escrito em lugar nenhum, acerca do que Isaac pensou, mas eu quero especular aqui, pensando que Isaac tenha tido, talvez, né, esse pensamento assim, porém, a Bíblia diz que e amarrou a Isaac, seu filho. Ele deixou como ovelha levada diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Olha que paralelo com Jesus, não é? Enfim, deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo lhe bradou, gritou, dizendo, Abraão, Abraão, lá do céu. Eis que Abraão disse, eis-me aqui. Fico imaginando a cena, Abraão com o cutelo, olhando para Isaac, e a irmã White, no livro Os Escolhidos, vai dizer que antes que isso acontecesse, houve um último abraço, houve o último beijo, o último afago, a última despedida, o último olhar. Que sensação, misericórdia, que sensação. O cutelo se levanta e Abraão, não sei se olhava fito nos olhos de Isaac, eu sei que quando ele pendeu para matar, o anjo gritou, ei, para, Abraão, Abraão, não estenda a sua mão sobre o moço, não lhe faças nada. Que alívio de Abraão. Ai, que bênção, meu Deus. Ele olha para o céu, baixa o cutelo e ouve atentamente o que o anjo está dizendo. E ele continua dizendo, agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. É o verso 12. O verso 13 diz que então Abraão levantou os olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu no holocausto em lugar de seu filho. Eu estou arrepiado só de pensar nessa situação. Sabe por quê? Porque aquele foi o primeiro momento em que o Senhor Deus proveu para si o cordeiro para o holocausto. Primeiro momento. E era uma sombra da realidade que se encontra em Cristo Jesus. Abraão podia não obedecer, mas não hesitou. Não hesitou. A lição faz algumas perguntas, aliás, faz uma pergunta, pede 3 respostas, de 3 razões que Abraão poderia ter apresentado a Deus para evitar obedecer a Deus. 1, 2, 3, eu coloquei uma. Isaac era o seu único filho, portanto, o herdeiro da promessa, né? Então, poxa, como é que eu vou matar o herdeiro da promessa? Não dá, né, Senhor? Então, por favor, pede outra coisa. 2, Abraão já era velho, eu já sou muito cansado, eu já não vou viver muito tempo. Se eu matar Isaac, quem é que vai se levantar agora? Ismael, a gente tem uma confusão aí em casa e tal, né? E a terceira, a promessa não se cumpriria, que está atrelada ali à primeira resposta que eu dei. Êxodo 24, versículos 6 e 8, eu vou ler, 6 a 8, eu vou ler para vocês aqui também. Êxodo, no capítulo 24, versículos de 6 a 8, diz assim, Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue aspergiu e espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito conosco sobre todas essas palavras. Interessante, né? Então, o povo disse, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Este povo reagiu assim, Abraão reagiu dessa forma. E a pergunta para mim e para você
Você e eu, será que reagiríamos da mesma forma diante da ordem de Deus, sob qualquer circunstância? Fica aí a pergunta. Vamos adiantar aqui a lição e vamos para a lição de segunda-feira. Segunda-feira nos mostra um zoom, amplia a nossa visão aqui sobre o texto de Gênesis 22, 12. Por pouco, Por pouco Abraão não mata o seu próprio filho. Mas Deus sabia exatamente o que estava fazendo. E o comentário aqui, bíblico adventista, no volume 1, páginas 358 e 359, diz assim: o patriarca havia demonstrado amplamente sua fé e obediência, havia satisfeito plenamente os requisitos de Deus. O Senhor não desejava a morte de Isaac. Na verdade, ele não estava interessado em qualquer sacrifício dessa natureza. Deus nunca fez isso, Mas sempre desejou a obediência voluntária de seus servos, até onde podiam ir a vontade e o propósito do pai e do filho. O sacrifício estava completo. Deus considerou a devoção do coração deles, dos dois. Preste atenção, o sacrifício que era Isaac estava disposto a morrer. E o Abraão estava disposto a matar. Então os dois ali exercitaram a sua obediência, Deus considerou a devoção do coração deles como um dom muito mais aceitável aos seus olhos e recebeu a vontade em lugar do ato. Preste atenção, aqui está uma questão. Muitas vezes fala assim, mas a intenção é que vale. Não. Preste atenção. A intenção de fazer o bem só vale se de fato o bem tivesse sido feito. O que você está querendo dizer com isso, Washington? Uma coisa é eu dizer assim, olha, conte comigo, eu vou. E nada acontecer. Ninguém precisou de mim, mas eu me dispus. Outra coisa é dizer, conte comigo, eu vou. E acontecer, e eu for solicitado e não for. Então a minha intenção não valeu de nada, porque de fato eu não cumpri com aquilo que eu disse que cumpriria. Aqui Abraão e Isaac tiveram não só a intenção, como também efetuariam o ato, se Deus não tivesse intervido. Então, por intervenção divina, o ato não foi consumado, portanto a vontade de obedecer estava concretizada. Outro aspecto dessa extraordinária narrativa bíblica que faz com que ela se destaque é a confiança e a obediência de Isaac ao seu pai, que é o que eu já comentei, E aí eu coloquei um texto aqui, diante daquilo que nós lemos aqui, estamos lendo, eu coloquei assim, se confiarmos em Deus e obedecermos, não importa a prova, Ele sempre aparecerá na hora certa para nos salvar. De fato, isso é verdade, não por mim, mas pelo que Deus é. Aqui eu separei alguns textos, aliás, são 3 textos e eu separei um texto só. O Monte Moriá, onde o sacrifício de Isaac foi cancelado, também foi o lugar em que Jacó sonhou com os anjos subindo e descendo em uma escada que ia da terra e tocava o céu, lá em Gênesis 28, lembra disso? Foi nessa montanha também que Davi construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, cerca de 1000 anos depois de Abraão. Então, este lugar, o Monte Moriá, é de fato um lugar emblemático, muito, como é que eu vou dizer, muito respeitado pelos palestinos, até pesquisei ali e tal, mas eu não vou ler a pesquisa, mas enfim, é um lugar muito onde existe a mesquita, enfim. Quarta-feira, agora são os textos bíblicos, que são correlatos com o que nós estamos estudando, e nós vamos lê-los também. Um deles é Mateus 26, 39, que diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você conhece essa oração? Jesus orou assim, lá no Getsemane, pediu a Deus que passasse dele o cálice da morte, o cálice do sofrimento, mas Deus não fez assim, ao contrário, fortaleceu-o para que fosse até o fim com a sua decisão, e louvado seja Deus, porque Jesus foi até o fim com a sua decisão, porque essa decisão nos salvou, nos garantiu a salvação. Jesus estava sofrendo tanto com o fardo que estava sobre ele, que transpirou sangue, algo muito raro para a medicina. Jesus transpirou sangue. Eu já li sobre isso e tive a curiosidade
de procurar, né, saber mais sobre isso, esse quebrantamento de coração que Jesus transpirou o sangue, os vasos, eles estão aqui, debaixo dessa pele, nós temos a derme e a epiderme. É como se os vasos, eles se dilatassem tanto, né? A agonia, essa pressão aumentasse tanto no coração, que ele literalmente estourasse, e ali estourasse os vasos, a pressão aumenta tanto que eles estouram, é uma espécie de hemorragia, e acaba saindo pelos poros o sangue. Humanamente, é praticamente impossível sobreviver a uma situação dessa. Jesus passou por isso, sobreviveu, para que a cruz fosse de fato o local onde ele entregaria sua vida. Mas a agonia de Jesus foi tamanha que ele transpirou gotas de sangue. Jesus foi até o fim, por amor a mim e a você. E agora nós vamos ler aqui o livro de Tiago, está aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 12, que é: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O Senhor prometeu essa coroa aos que o amam. E aqui está dizendo: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Sabe por quê? Existe um dito popular que diz assim: ninguém chuta cachorro morto. Se você não é tentado em momento nenhum, ou se o diabo não tem interesse em você, me perdoe, você também não é interessante para o céu. Não que você não tenha valor para o céu, mas é porque você se colocou numa condição tão insignificante. Você, não Deus colocou você, mas você se colocou numa condição tão insignificante, tão desprezível, tão ruim, assim, porque Deus agora não tem interesse em te burilar, porque você não está disposto a ser tentado, provado, tratado, cuidado, salvo. Na verdade, é esta, tá bom? Infelizmente, ao longo das eras, até a própria Bíblia mostra que houve pessoas que de fato não queriam a salvação, portanto Deus não as entregou e não trabalhou com elas e não buscou, enfim, acho que você entendeu aí o contexto. Então, bem-aventurado o homem que sofre a provação. Por quê? A tentação, né? Porque quando for provado, ou seja, quando ele conseguir suportar essas tentações aí, e ele vai galgando esses degraus do processo de santificação, né? E não tem jeito, precisamos passar por esse processo, porque os tempos, né, de salvação são 3. Justificação, santificação e glorificação. A justificação é o momento que você aceita Jesus como seu Salvador. Nesse momento você aceita o Senhor Justiça, o Jesus que lhe justifica, que lhe torna justo. Dali para trás Deus esquece tudo que passou. E ele passa agora a considerar você um homem, você, uma mulher, um homem, justos. Justo por causa de Jesus. Então esse momento da justificação é o momento em que você aceita ser transformado. Ok, aí vem a janela, que é a maior janela que tem, que é a janela da santificação. Isso é um processo da vida inteira, muitas vezes. O processo da santificação é o processo do burilamento do ouro. É o processo da purificação do ouro, do metal, do cristal, enfim, é o processo onde você vai sofrer abrasões, tanto de fogo quanto da pedra ali que vai ser usada para que essa pedra bruta, que é você, que sou eu, possamos ser transformados de glória em glória, né, até que Jesus volte e nos encontre prontos, né, até o momento da glorificação. O último texto, aliás, o outro texto está em Mateus, no capítulo 21, versículo 21, e diz assim: Jesus, porém, respondendo, lhes disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, né? Ele disse: a figueira seca-se, e ela secou, mas até a este monte, né? Deve ter um monte ali e tudo mais, e Jesus olhou para o monte e disse para ele assim: olha, se vocês disserem esse monte, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Né? A questão da fé. Então, se nós tivermos fé, acreditarmos, tudo que nós pedimos será feito. Uma outra coisa interessante é que ter fé
suficiente para pedir e ser feito não significa ter fé e pedir aquilo que você deseja no seu coração que seja feito, mas uma pessoa que tem uma santificação, um processo de santificação já adiantado, ou seja, já está no momento de comunhão com Deus, já desfruta de íntima comunhão com Deus, sabe exatamente qual é a vontade de Deus, portanto, o que ele pedir, naturalmente não será algo que desagrada a Deus, ok? Agora, quinta-feira, uma visão panorâmica. Provavelmente nós vamos passar aí uns 2 minutinhos dos 30 minutos propostos. Uma visão panorâmica. É o momento que nós lemos ali o livro Os Escolhidos e dessa vez a página, o capítulo é o capítulo 13 dos Escolhidos, que fala justamente sobre a prova de fé de Abraão e de Isaac. Bom, é assim que Ellen White descreveu o momento quando Isaac entendeu que ele se tornaria o sacrifício naquele dia. Aqui tem uma colocação interessante aqui. Quais das alternativas a seguir melhor descrevem o que você poderia dizer ao seu pai se estivesse no lugar de Isaac? Primeira, você está louco? É uma alternativa. Segunda, de forma alguma eu vou deixar você me matar. Natural isso. 3. Pai, me dê só alguns minutos, eu vou encontrar um cordeiro. Ou seja, não faz isso comigo não. Deixa eu trazer um cordeiro, que é ele não eu. E o 4. Se é isso que Deus quer, pai, então eu farei. Olha, essa foi a resposta de Isaac, viu? O que eu e você responderíamos? Não me pergunte. Responda para si mesmo e para Deus. Mas Deus quer que nós digamos, se é isso que o Senhor quer, então eu farei. Provérbios 3,5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, os seus caminhos. Ok? E aí tem um texto aqui separado do livro Os Escolhidos, eu quero ler para vocês. No lugar indicado, construíram o altar e colocaram a lenha sobre ele. Depois, com voz trêmula, Abraão revelou a Isaac a mensagem divina. Filho, tenho que te contar o que está acontecendo. E contou, com terror e espanto. Isaac ficou sabendo de sua sorte, mas não ofereceu nenhuma resistência. Poderia ter sim fugido se quisesse. O idoso pai, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do jovem forte. Isaac, porém, tinha sido educado desde criança a obedecer prontamente. E, ao saber do propósito de Deus, ele se entregou sem resistir. Partilhava da mesma fé de Abraão e sentiu-se honrado em dar sua vida em oferta a Deus. Uau! Os Escolhidos, capítulo 13, página 83. Esse era Isaac, e esse tem que ser eu também. Lição de sexta-feira, e a gente fecha a lição com chave de ouro. As promessas de Deus podem levar algum tempo para se materializarem, mas Ele é fiel em suas palavras. O tempo da promessa de Deus é exatamente o tempo da sua maturidade, da maturidade espiritual que você tem alcançado. Deus não fará coisa alguma em sua vida sem que você esteja preparado para receber. Escreva isso. Deus não fará coisa alguma em sua vida sem que você esteja preparado para receber. Não fará. Jamais devemos duvidar do que Deus prometeu fazer em nossas vidas. Se Deus não está fazendo em sua vida, em minha vida, o que Ele prometeu não é culpa dele, é culpa minha, é culpa sua que não estamos preparando o caminho. Ok? O que o relacionamento de Abraão com Isaac ensina sobre o tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você? Abraão e Isaac tinham um relacionamento tão próximos. Abraão confiava tanto em Deus que transferiu essa confiança para Isaac, que agora confiava tanto em Abraão porque Abraão confiava em Deus. Um ciclo vicioso, entendeu aí? Deus quer ter o mesmo relacionamento comigo e com você. Se você quer ter um relacionamento íntimo com Deus, peça-lhe por isso, agora mesmo. Acabamos de falar aqui, viu? Bom, aqui, antes de eu ler esses 3 pensamentos que tem aqui, eu vou ler aqui uma nota de rodapé que é muito interessante. Preste atenção. Antes de Deus impedir que Abraão realmente sacrificasse Isaac, pai e filho haviam se despedido.
Olha que momento. Você consegue imaginar isso? E eu falei isso agora há pouco, mas eu vou repetir com as palavras aqui do livro. As últimas palavras de amor de um para com o outro foram ditas. As últimas lágrimas derramadas. O último abraço foi dado. Se você tivesse um momento de despedida com seus pais hoje, as coisas estariam bem entre vocês? Olha, isso deu um sacudão na gente, né? Vamos lá então. Os 3 pensamentos dizem assim. Primeiro é de George Eliot. Nossas ações determinam quem somos, assim como nós determinamos nossas ações. Ok? É você que determina o que você quer fazer. E o que você fizer vai determinar quem você é. Segundo, é um pensamento de outro desconhecido. Alimente sua fé e seus medos vão morrer de fome. Legal isso. E o terceiro é um provérbio chinês. A pérola não pode ser polida sem atrito. Lembra lá do bui lá que eu falei? Nem o homem ser aperfeiçoado sem as provações. Receba as provações de Deus como parte do processo de santificação e como uma manifestação de seu amor por você. Deus abençoe você e até semana que vem.